Olá, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de matemática ou de estatística básica. Estamos em nossa quarta aula, certo? Na parte de medidas de posição e hoje veremos moda e mediana. Então vamos dar continuidade aqui. Aqui temos a definição de moda. A moda pode ser representada por esses M maiúsculo e O minúsculo, né? E o que é a moda? A moda é denominada como o valor que ocorre com maior frequência, ou seja, é aquele valor que aparece mais, certo? Em uma série de valores. Então, quando temos dados não agrupados, né, um rol aqui de informações, ó, já está em ordem aqui para facilitar, observe que o 10 é aquele número que tem um maior aparecimento, é aquele que tem uma maior frequência de aparecer, certo? Ele apareceu aqui 3 vezes. Observe que nenhum repetiu. Poderia ter até repetido, por exemplo, o 11 poderia ter aparecido 2 vezes, mas o 10 apareceu com a maior frequência. Então eu posso dizer que a moda desse conjunto de informações, né, esse conjunto de dados, é o valor 10, certo? Isso aqui é a nossa moda, tá bom? E temos alguns casos que não há valor que aparece com a maior frequência, que é o segundo exemplo aqui, ó, 3, 5, 8, 10, 12 e 13. Observe que nenhum número se repete. Então, isso aí é uma série amodal, certo? Não existe um número que tenha uma maior frequência, certo? E no nosso terceiro exemplo aqui, observe que o 7 aparece 3 vezes e o 4 também aparece 3 vezes. É como se houvesse um empate ali, certo? Então existe mais de uma moda. Nesse caso, que são dois valores, é comum a gente dizer que é bimodal, né? Se fosse 3, trimodal. A partir de 4 para cima, a gente costuma dizer que aquela série ali de informações é multimodal, tá bom? Então a moda não necessariamente é um valor só, pode ter mais de um, tá bom? Então essa é a definição de moda para dados não agrupados, tá bom? Agora vamos ver dados agrupados, né, na tabelinha, isso sem intervalo de classe. Depois a gente vê com intervalos. Nesse nosso exemplo aqui, tem número de meninos. Vamos supor que é um casal, né? Casal que tem 0 meninos, ou seja, não tem filhos. Apareceu numa frequência de 2. 2 casais não tiveram filhos, né? Um casal ou 6 casais tiveram apenas um filho. 10 casais tiveram 2 filhos. 12 casais, observe que esse número é bem maior. 12 casais tiveram 3 filhos e 4 casais tiveram 4. Então a moda é ter 3 filhos, né? Se eu fosse colocar isso aqui numa lista, o 0, por exemplo, aparecia 2 vezes, ó, 0, 0. O 1 aparecia 6 vezes, então eu ia colocar 1, 1, 1, isso aqui 6 vezes, certo? Quando chegasse no 2, ia aparecer 10 vezes, eu ia colocar 2, 2, ia colocar vários 2. Mas quando eu chegasse no 3, certo? Aquele número 3 é o que se ia repetir mais vezes. Então, esse 3 aqui é o que a gente chama de moda, tá bom? Fiz esse rascunho aqui só para facilitar o entendimento. Não seria necessário, basta observar aqui a tabela que ter 3 filhos apareceram aí para 12 casais. Então, a moda é ter 3 filhos aí nessa situação, certo? E os dados agrupados com intervalos de classe. Pessoal, tem duas formas. Eu vou até passar o slide aqui para mostrar essa outra forma. Então, vamos tentar entender essa primeira, depois a gente entende melhor a segunda. A segunda é mais usada aí, mas essa aqui é bem mais simples. O que é a moda nessa situação de dados com intervalos? Eu vou para maior frequência aqui, ó. Eu observo aqui nessa lista, a maior frequência é o 11, certo? Então eu pego o limite inferior dela, que é o 158, e pego o limite superior e faço a média desses dois valores. Observe o que ele faz. Ó. A moda é o limite inferior mais o limite superior dividido por 2. Ou seja, ele pegou 158 mais 162, que dá 320, dividido por 2, 160. Então, essa é uma forma de considerar um valor para moda, mas não é o mais comum. Né? É o mais simples, mas o mais comum é essa fórmula aqui que a gente vai trabalhar agora, certo? Então, essa fórmula ele diz o seguinte, ó, a moda é o L asterisco, que a gente vai chamar ele de limite inferior da classe modal, que é o mesmo exemplo que eu vou utilizar, ó, vai ser o 158.
mais, aí temos uma fração aqui, né? No numerador, eu pego a frequência, né? A frequência aí, a frequência simples da classe modal, nesse caso aqui vai ser o nosso 11, menos a frequência anterior. Pessoal, a frequência anterior é a frequência do rol que estava antes, do rol não, das informações que vieram antes desse intervalo 158 a 162, ou seja, a frequência seria aí o nosso 9, certo? Então vai ficar 11 menos 9 sobre... Aí observe que eu tenho uma soma, mas eu tenho parênteses aqui, ó. Eu tenho que resolver logo os parênteses. É a mesma parte superior, ó, a frequência da moda, menos a frequência anterior, dentro de parênteses, mais a mesma frequência, no caso da moda, da classe que a gente está, menos a frequência posterior, ou seja, a frequência posterior aqui é o 8. Ó. Então, observe que eu tenho a frequência maior, e eu vou fazer operações com a frequência anterior e a frequência superior, certo? Posterior. Então, temos que ter cuidado nessa hora aí, né? E isso tudo ainda vai ser multiplicado pela amplitude da classe. A amplitude das classes aí, todas têm a mesma amplitude. Ó. Vai do 150 ao 154, vai do 154 ao 158, ou seja, a amplitude é 4 unidades. Então, isso tudo vai ser multiplicado por 4. Já deixei aqui os valores representados, ó, 158, 11 menos 9, sobre 11 menos 9 mais 11 menos 8. Quando realizamos essas operações, lembrando que multiplicou por 4, né, que é a amplitude. Ó, vai ficar 158, em cima vai dar 2, mas quando multiplicar por 4 vai dar 8, embaixo vai dar 5, que é 11 menos 9. 2 mais 11 menos 8 é 3, 2 mais 3 é 5. Então ficou 158 mais 8 dividido por 5. 8 dividido por 5 é 1,6, mais 158 dá 159,6. Então isso aí é o que chamamos de moda, certo? No próximo slide aí, vamos ver a definição de mediana. Na mediana diz o seguinte, ó, é outra medida de posição definida como um número que se encontra no centro, isso aqui é importante, de uma série de números, estando disposto segundo uma ordem. Então tem que estar em ordem ou crescente ou decrescente, certo? Em outras palavras, a mediana de um conjunto de valores ordenados segundo uma certa ordem de grandeza é o valor situado de tal forma no conjunto que o separa em dois subconjuntos de mesmo número de elementos. Ou seja, se eu tiver 5 elementos, vamos supor as letras do alfabeto, A, E, I, as letras não, as vogais, né? A, E, I, O, U. Como já está aqui em ordem, a mediana é esse valor que está no meio. Observe que separa em dois subconjuntos. Está 2 do lado esquerdo, 2 do lado direito. Esse aqui é o ponto central. Agora, é lógico que aqui a gente tem um número ímpar, nem sempre isso acontece. Às vezes é um número par. Nós vamos ver mais adiante, certo? Então, para dar um exemplo aqui de dados não agrupados, ele diz o seguinte, ó, dado uma série de valores, como por exemplo 5, 13, 10, 2, 18, 15, 6, 16 e 9, de acordo com a definição da mediana, o primeiro passo a ser dado é a ordenação, né? Então, vamos colocar esses valores em ordem. Então, observe que ele colocou em ordem crescente aqui, ó, 2, 5, 6, 9, 10, certo? Observando a ordem crescente, podemos notar que o 10 é quem está no centro de tudo. Ó. Tem 4 valores do lado direito e tem 4 valores do lado esquerdo. Então, esse 10 que se encontra no ponto central é o que a gente chama de mediana, certo? Essa mediana nem sempre vai ficar no centro um valor único. Quando a gente tiver um número pares de valores, eu acho que é no próximo slide, é assim, ó. Observe nesse exemplo aqui, que para encontrar o centro aqui, temos um caso aí que o centro são dois números, ó, o 10 e o 2. Ó. Ficou 3 números de um lado e 3 do outro. Então, quando isso acontece, quando a gente tem um número par de valores, a gente faz a média aritmética dos dois centrais. Ou seja, pega 10 mais 12 e divide por 2. 10 mais 12, 22 dividido por 2, 11. Observe que a mediana nem sempre vai estar no nosso rol de informações. Ó. 11 não está lá, mas ele é a nossa mediana, tá bom?
Então, mediana é aquele valor central. Se não tem um valor central, eu vou pegar os dois do meio e tirar a média aritmética, tá bom? Continuando aqui, vamos ver a mediana para dados agrupados sem intervalos de classe. Pessoal, qual é o segredo de fazer essa mediana? Bem simples. Basta eu olhar a frequência total, 34 nesse caso, e dividir ela por 2. Como é um número par de informações, pessoal, aqui já está o 17, mas seria a posição 17 e 18, né? Porque temos um número par de informações. Então, observe que a frequência aqui, o 18 está nessa parte aqui, ó. Então, o 17 também vai estar, porque o 2 apareceu duas vezes. Se eu for, aqui é a frequência acumulada, né? A gente já estudou isso. Se eu fosse representar isso no rol de informações, ó, T0 meninos apareceu duas vezes, então ia ser assim, ó, 0, 0. T1 menina apareceu 6 vezes, então o 1 ia aparecer aqui, ó, 6 vezes, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já o 2 aparecia 10 vezes, então quando eu botar o 2 aqui, ó, 10 vezes, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esse 2 aqui ocupa a 17ª posição e esse outro 2 aqui ocupa a 18ª posição. Para aqui para frente vai ter mais números, mas esses dois são centrais, certo? Então a mediana é a média desses dois números, é pegar 2 mais 2, que dá 4, e dividir por 2, que vai dar 2. Então com isso eu posso afirmar que a mediana nessa situação aí é o 2, certo? Ele vai estar, a mediana vai ter 2 filhos, beleza? Questão bem simples, né? A gente vai ver outras maneiras de calcular, mas essa aí, quando os dados estão sem intervalos, é bem simples, tranquilo. Quando temos uma situação de intervalos, vai complicando mais um pouco, né? Essa situação é a que eu já falei lá, ó. Quando o número é par, né? Naquele caso já era par, era 34, a gente faz a média aritmética dos dois centrais, certo? Então, nesse caso aqui, como temos 8 situações, eu tenho que ir lá para metade, que no caso é 4, né? Mas o 5 também tá. O 5 está nessa outra classe. Lá bateu. Lá era o 2 e o 2. Aqui não. Temos uma situação que o 4 é o número 15, o quarto item, e o quinto item, aliás, é o 16. Lá eu fiz 2 mais 2 na situação anterior e dividi por 2. Por isso deu o próprio 2. Nessa situação não, é o 15 mais o 16 dividido por 2. Né? Vai dar 31 dividido por 2, ó, 15,5. Então a mediana nesse segundo exemplo vai ser a média aritmética dos dois centrais, certo? Nessa situação foram dois valores distintos. Na outra era dois valores iguais. Certo? Agora vamos para os dados agrupados com intervalos de classe. Pessoal, quando temos uma situação de intervalos de classe, temos que adotar essa fórmula aqui, ó. A fórmula diz o seguinte: a mediana vai ser o limite inferior da classe mediana, né? Mais, aí temos uma fração, ó, o somatório da frequência, a frequência total, que nesse caso aqui é o 40, dividido por 2, certo? Menos a frequência acumulada, ó, F maiúscula, a frequência acumulada anterior, certo? Isso tudo vezes a amplitude, dividido pela frequência simples da classe mediana. Então, primeiro passo aí, a gente encontrar a classe mediana. Pessoal, como tem 40, a frequência total é 40, a metade é o 20, né? Eu divido por 2. Então, eu vou observar aquele valor que está o 20 e o 21, porque é um número par, né? Um número par. Nesse caso aqui, ó, vai estar dentro desse intervalo, ó, porque ele começa no 14, já que a outra vai até o 13 e vai até o 24. Observe que o 20 está nessa situação. Então, a classe aí, modal, é essa classe terceira aqui, certo? Então, vamos lá. Observando quem é o limite inferior dela, ó, é o 158. Então, eu começo por ele, ó, 158. Depois, eu pego a frequência total dividido por 2. A frequência total é 40. Dividido por 2 dá 20. Então, por isso aqui é um 20, ó.
menos a frequência acumulada anterior. Pessoal, a frequência acumulada é nessa coluna do F maiúsculo. A anterior é 13, né? Se eu precisasse da posterior, seria 32, mas eu só preciso da anterior. Então, menos a frequência anterior, a frequência acumulada anterior, vezes a amplitude, que é 4, né? Aquele valor do 150 ao 154, do 154 até o 158 e assim por diante. Então, isso vezes 4, tudo isso sobre a frequência da classe modal. A frequência da classe modal é 11, né? Ó, aqui é a frequência acumulada, o 24, certo? As frequências da classe são esses FIs aqui, beleza? Então, tudo isso sobre 11. 158 eu repeti aqui. 20 menos 3 é 7, vezes 4, 28. 28 dividido por 11, observe que eu troquei o sinal de igual por o sinal de aproximadamente. Né? 28 dividido por 11 é 2,4, aproximadamente 2,4. Quando somar com 158, vai dar 160,4. Lembrando que isso é um valor aproximado, certo? E aqui a gente está arredondando para 160,5. Primeira. Então, observe que esse valor 160,5 está dentro desse intervalo, ó, 158 e entre 162. Observe que é diferente se eu tivesse feito daquele modelo antigo que a gente viu. Ó, pegar o menor mais o maior e dividir por 2. Ia dar 160. Fazendo com essa fórmula, deu 160,5. Esse valor aqui ele é considerado mais próximo, certo? Da mediana. Com esse exemplo, a gente encerra a aula de moda e mediana. Vejo vocês na próxima aula, beleza? Até mais.